Então, eu tinha gravado um vídeo nessa semana sobre o Fluminense, né, na Libertadores de 2008, que ele foi vice-campeão, né? Aí o pessoal falou que eu não falei o que faltou pro Fluminense ter ganhado a Libertadores. O pessoal falou assim, faz outro vídeo. Aí perguntaram assim pra mim, Bruno, o que que faltou pro Fluminense ter conquistado aquela Libertadores de 2008 lá, aquela final lá com a LDU do Equador, né? No Maracanã, né? No Rio de Janeiro. 15 anos atrás, né? Aí eu falei assim, meu, é tão difícil analisar assim. Hoje em dia é fácil falar, analisar, né? Do que naquela época, né? Na verdade, né? É uma década e meia, né? Teve aquela final histórica, né? Pro Fluminense. E perdeu também, né? Eles também chegaram também a primeira vez, né? Numa final de Libertadores, né? E foi histórico, né? Pro Equador também, né? Mas eu falo assim, pelo lado do time brasileiro, né? O Fluminense, né? Assim, o que faltou pro Fluminense, eu acho que faltou um pouco mais de malícia, assim, experiência, né? Do grupo. Principalmente ter jogado lá em Quito, no Equador, na altitude, né? Altitude altíssima, assim, lá de Quito, né? E, assim, acho que faltou experiência do time. O Renato Gaúcho ter orientado melhor, né? A equipe, né? Porque eu não sei se foi um clima de oba-oba, ganhou do São Paulo, ganhou do Boca Juniors, né? Dois gigantes, né? Da América do Sul, né? Campeões de Libertadores e Mundiais, né? O São Paulo e o Boca Juniors, né? Não sei se subiu para a cabeça dos jogadores do Fluminense. Ah, já ganhamos a Libertadores. Tiramos duas potências, né, da América do Sul, né, que é o São Paulo e o Boca Juniors, né, que tava no caminho do Fluminense, né. Mas assim, é tão difícil assim analisar, falar assim, o que que faltou pro time, porque o time fez uma campanha tão brilhante na Libertadores, mas eu falo, Libertadores tem que ter mais coragem e mais garra, assim, na minha opinião. Não que o Fluminense não teve garra, né? Teve muita determinação, né? Lutou até o fim, né? Até o último minuto, né? Mas assim, faltou aquele detalhezinho assim que podia ter decidido. Eu acho assim que o Fluminense poderia ter tido jogadores mais decisivos naquela época. Não que o Coca não seria, o Thiago Neves, o Washington, né? Um grande time, né? O Fluminense teve, né? Um dos maiores times da história do Fluminense, né? Esse time não é tão reconhecido porque não ganhou a Libertadores. Se tivesse ganhado, com certeza tava na história, assim, né? Dos maiores times da história do Fluminense. E um jogo mais importante da história, né? Do clube, né? Assim, tivesse ganhado a Libertadores, ia pro Mundial, entrar na semifinal do Mundial, mas tinha boa chance de fazer a final com o Manchester United, né? Que é igual a Liga dos Campeões da Europa na época, né? Aí seria também uma das partidas mais importantes da história, né? Do clube, né? Que tinha o Thiago Silva também, um grande zagueiro, liderança, né? Mas é muito difícil falar assim o que que faltou, né? Acho que nem os jogadores do Fluminense daquela época sabem responder, né? Eu acho que faltou também mais malícia, catimbar, a LDU segurar um pouco a bola na altitude não é fácil. Apesar do Fluminense ter empatado lá, né? 0 a 0 na fase de grupo, né? Da Libertadores, né? Que jogou com a LDU também, né? Na fase de grupo, né? E no Maracanã ganhou de 1 a 0, né? Você vê, o Fluminense soube controlar lá, mas assim, é diferente, né? Um jogo da fase de grupo, primeira fase. Na verdade, segunda fase, né? Porque já tinha os playoffs da Libertadores, né? O mata-mata antes, né? A pré-Libertadores que chamam, né? Quer dizer, pra mim é Libertadores, né? Que tá jogando na América do Sul, né? Contra os times da América, né? Do Sul, né? Mas assim, é diferente um jogo da fase de grupo, uma final, né? Não tem nem comparação, né? O clima, né? Mas eu acho assim que faltou também experiência pro clube ter alguém mais decisivo, assim, entendeu? E ter segurado um pouco a pressão da LDU, né? Pelo menos segurado o empate lá, ou uma derrota simples, né? De um golzinho, né? Dava pra ter ganhado o título no Maracanã assim, entendeu? Assim, na minha opinião, o Fluminense tinha mais time que a LDU, né? E o caminho do Fluminense foi mais complicado que o da LDU, assim. O Fluminense pegou grandes times, apesar do São Paulo e o Boca, e também o Atlético Nacional da Colômbia, que também já ganhou a Libertadores. Eles ganharam duas, né? Você vê, só pegou grandes campeões ali, né? A LDU passou com vários empates também na fase de mata-mata, né? Acho que eles tiraram o San Lorenzo, se eu não me engano, o América do México.
Eu não lembro direito qual foi a caminhada, né, da LDU, né? A LDU acho que tirou Estudiantes também nos pênaltis, mais ou menos isso, né? Ele tirou acho que dois argentinos, o Estudiantes e o San Luis, se não me falha a memória, né? E tirou a América do México com o gol fora, né? Que eles fizeram, né? Que o América do México até tirou o Flamengo, né? E o Santos, né? Naquela Libertadores, né? No Cabanhas, né? Eliminou o Flamengo em pleno Maracanã, né? O Flamengo ganhou lá em 4-2 e o América do México eliminou o Flamengo 3-0 em pleno Maracanã. Depois pegou o Santos, eliminou o Santos, né? 2-0 no México e o Santos ganhou de 1-0 apenas na Vila Belmiro e o América do México foi pra semifinal lá com a LDU, né? Foi surpreendente, hein, aquela eliminação do Flamengo, né? E a do Santos também. O Fluminense poderia ter pegado o Santos, né? Numa semifinal, né? Ou até o Flamengo, né? Inclusive, né? Mas assim, se tratando do Fluminense, eu acho que foi uma das maiores chances de ouro, assim, da história do futebol. Eu vi o São Caetano em 2002, perdeu a final pro Olímpia, né? Do Paraguai no Pacaembu, né? Ganhou lá de 1-0 e perdeu de 2-1, né? Mas assim, não dá pra comparar o peso do São Caetano com a tradição do Fluminense, né? O Fluminense era um time grande, gigante, né? E com o apoio da torcida no Maracanã, tinha tudo pra ter ganhado aquele título, né? Então fica esse gostinho amargo, né? A dor do vice, né? Que era um time melhor e chegar tão perto e não conseguir, né? Faz parte do futebol, né? Mas eu acho assim que o Fluminense merecia ter ganhado sim aquela Libertadores. Até hoje eu comento lá nos posts, né? Dos vídeos lá, né? Às vezes eu até evito de ficar vendo, né? Essas finais aí do Fluminense que ele deu, porque dá uma dor no coração, dá uma tristeza, né? Agora, às vezes eu revejo contra o Boca Juniors, né? O Fluminense fez uma partidaça no Maracanã, né? Assim, e qual ele deu na final, assim, eu vejo até alguns lances do jogo, mas eu não gosto de ver os pênaltis, que dá uma dor do caramba no coração, né? Imagina pra torcida tricolor, né? No Rio, em todo o Brasil, né? E assim, eu acho que o Fluminense faltou experiência e tem alguém mais decisivo, assim, né? Pra definir, né? Eu acho que teve esse peso também de liderança e o Renato Gaúcho orientar melhor esse time, assim, na final, né? Principalmente lá no Equador, ter segurado um pouco a LDU, né? Ter tido a experiência, a maturidade, né? De jogar uma Libertadores, a catimba, a cobrança, sabe? Você tem que saber jogar Libertadores, jogar esses estádios acanhados de pressão, altitude, torcida, né? Pressão, né? Acho que faltou um pouco isso pro Fluminense ter administrado melhor e ter levado pro Maracanã a vantagem até de uma vitória simples, né? Ter ganhado aquele tão sonhado título, né? Da Libertadores, né? E assim, é uma das finais assim que mais me dói assim na minha história que eu acompanho futebol há 25 anos, né? Foi essa final aí do Fluminense que deu, né? Do São Caetano eu lamento, em 2002, né? O São Caetano perdeu pro Olímpia, né? Mas o Olímpia tinha muita tradição, né? Em Libertadores, né? Agora o Fluminense deu foi um equilíbrio, assim, né? Porque dois times grandes de cada país. É o Fluminense no Brasil e ele deu no Equador, né? Então isso deve ter uma tradição também em Libertadores, né? Falta um pouco de tradição também, né, pro Fluminense, né, em Libertadores. Apesar do Fluminense ter jogado 9 vezes Libertadores, já contando agora, né, 2023, né? Eu acho assim, falta bagagem, falta o peso, assim, o clube ser, né, ser ganancioso, brigar mesmo por esse título, assim, sempre tá disputando, né? Entendeu? Aí ele deu depois, ganhou do Fluminense a Sul-Americana, né? 2009, né? O Fluminense lutando pra não cair no Brasileiro, né? Mesmo assim chegou na final da Sul-Americana e por pouco não ganhou também, né? O Fluminense tem esse peso aí, né? De título internacional, né? Não ter ganho assim na América do Sul, né? A Libertadores e o Sul-Americana. Apesar dele ter ganhado o Mundial de 52, né? A Copa Rio, né? Igual o Palmeiras, né? 51, né? Enfim, eu não quero entrar nessa polêmica, né? Mas enfim, é assim, o Fluminense tem que estar sempre disputando Libertadores. Acho que uma hora sai, uma hora ganha, né? E hoje em dia ficou mais difícil, assim, ganhar Libertadores, porque tem o Flamengo, sempre tá ganhando, o Palmeiras também, né? As últimas 4 Libertadores é o domínio do Palmeiras e do Flamengo, né? E eu acho assim que um dia acho que o Fluminense deve levar essa taça aí, né? Ele, o Atlético Paranaense, né? O Botafogo, se tiver um investimento, né? Mas a chance de ouro foi aquela, né? 2008, né? Isso que é duro, né? Você perder uma final e não ter outra chance, né?
de ganhar o título, né? Se redimir, esquecer. Se ele ganhar a Libertadores, com certeza ele vai esquecer, né? 2008, né? Vai lembrar, assim, da festa da torcida, né? O espetáculo, né? O Maracanã lotado, né? Bonito o espetáculo lá do Maracanã. Achei lindo, lindo. O negócio de pó de arroz, né? Do Fluminense. Na que aí deu, ergueu a taça, saiu as coisas do Fluminense, né? No pó de arroz. Aí dói mais ainda, né? Pra torcida tricolor, né? Uma festa incrível, né? E grandes amigos meus torcem pro Fluminense, né? Alguns pessoas conhecidas também, né? Algumas figuras públicas também torcem pro Fluminense. Paulo Ricardo, né? Cantor, o Evandro Mesquita, né? O Pedro Bial, né? O Fluminense tá uma torcida grande aí, né? O Fluminense, né, nos anos 90 sofreu rebaixamento, né? Caiu pra Série C também. Depois voltou na João Avelange em 2000, né? Na época da Unimed, né? Que era uma investidora muito grande. Aí o Fluminense voltou a ganhar grandes títulos, né? 4 brasileiros, uma Copa do Brasil, né? Mas a falta, né? Uma Libertadores e Sul-Americano, né? Isso aí acho que persegue muito isso aí, né? O Fluminense, né? O Fluminense tem potencial de ganhar esses títulos, né? É um grande clube, né, do futebol brasileiro, né? O Fluminense tem uma história riquíssima, né? Grandes craques também do passado, né? Grandes ídolos, né? O Fred mesmo, um dos maiores ídolos da história do Fluminense, né? Ele não conseguiu ganhar esse título, né, com o Fluminense. O Fluminense jogou, que nem eu falei no outro vídeo, ele depois do vice da Libertadores 2008, ele tinha disputado só 2 Libertadores antes, né, de 2008, né? Em 1971, como campeão do Robertão, né, de 70, né? Campeão brasileiro da época, né? Ele parou na primeira fase em 71. Tava no mesmo grupo que o Palmeiras e 2 times lá da Venezuela, né? Aí em 85, né, disputou a segunda Libertadores, né? Como campeão brasileiro de 1984, numa final com o Vasco, né? O rival Vasco, né? E os dois estavam no mesmo grupo, né? O Fluminense e o Vasco, e nenhum dos dois avançou pra outra fase, né? Era o Argentino Júnior, né? Foi campeão naquele ano, né? Tava no mesmo grupo do Fluminense e do Vasco, né? Aí só em 2008 o Fluminense voltou a disputar a Libertadores depois de 23 anos, né? Tempo pra caramba, né? Depois de 2008 ele voltou a disputar em 2011, né? Como campeão brasileiro em 2010, né? Encerrando um jejum de 26 anos, né? Sem ganhar o brasileiro, né? O Conca liderou, o Washington, né? Se redimiram, né? Da perda da Libertadores de 2008 e ganharam o Campeonato Brasileiro, né? 2010, né? Um grande time também, o Fluminense, né? Tinha o Muricy Ramalho também, né? Treinador, né? Aí em 2011 o Fluminense chegou nas oitavas de final, acho que saiu pro Libertad do Paraguai. E o Fluminense fez um jogo épico com o Argentino Júnior, né? 4-2, 2 gols do Fred, né? E o Fluminense ainda se classificou em segundo do grupo, né? Teve muita dificuldade, né? Naquela Libertadores do Fluminense. É igual uma moral, mas ganhou de 3x1 do Libertad, né? Do Paraguai e depois perdeu de 3-0, né? Lá em Assunção, aí se despediu da Libertadores, né? Foi uma noite trágica pros times brasileiros naquela época, né? O Fluminense saiu, o Cruzeiro saiu, o Grêmio saiu, o Internacional também saiu. Aí só o Santos ficou, né? E o Corinthians tinha saído na pré-Libertadores, né? Pro Tolima, né? Naquela época, né? Aí o Santos foi tricampeão daquele ano, né? Aí só ficou o Santos de time brasileiro e ganhou do Penharol, né? Na final, né? Depois de 48 anos, o Santos voltou a ganhar a Libertadores, né? Aí em 2012 o Fluminense voltou a Libertadores, ficou em terceiro no Campeonato Brasileiro, né? De 2011, né? Que o Corinthians foi campeão e o Vasco ficou em segundo, né? O Fluminense foi o terceiro, né? Naquela Libertadores, né? Aí o Fluminense parou nas quartas de final, né? Tirou o Internacional nas oitavas, né? Aí chegou contra o Boca Juniors, né? Nas quartas. Tinha ganhado do Boca, né? Na primeira fase, né? No fase de grupo, né? O Fluminense, né? Nossa, vários confrontos, né? Fluminense e Boca Juniors na Libertadores, né? Aí o Fluminense não teve a mesma sorte, né? Que nem teve em 2008, né? Eliminou o Boca, né? Na semifinal. Aí dessa vez o Boca Juniors eliminou o Fluminense, né? Na Libertadores de 2012, né? O gol do El Tanque, né? No último minuto, né? Lá no Engenhão, né? No estádio Newton Santos, lá do Botafogo, né? O Fluminense perdeu de 1-0 lá na Boboneira, né? Da Argentina, né? Não conseguiu segurar a pressão do Boca e no Engenhão, o gol do Caleto, né? Lateral esquerdo de falta. Depois o Boca empatou no último minuto do jogo. E os jogadores do Fluminense estavam se preparando, né? Pra disputa dos pênaltis, né? Que ia pros pênaltis, né? Naquela altura, 1-0, né?
Até o pessoal do Boca Juniors também já estavam se preparando, né? Para as penalidades, né? E aquele gol que a bola bateu na trave e pegou o rebote, né? O Santiago Silva que jogou no Corinthians, né? Nos anos 2000, né? Aí foi uma ducha de água fria pro Fluminense. E o Fluminense tinha um grande time naquela época, em 2012. Tanto é que foi até campeão brasileiro, né? Foi tetra, né? Naquele ano. Ganhou o Campeonato Carioca, né? Contra o Botafogo, né? O Fluminense, depois naquele ano, foi tetra, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Liderou, né? O Fred, né? Fez vários gols naquele campeonato. O último título brasileiro, né? Do Fluminense, né? Mais de 10 anos, né? E o Fluminense fez uma grande campanha, né? Espetacular, né? Liderado pelo Fred, né? O Abel Braga era treinador, né? Naquele ano, o quarto título brasileiro do Fluminense, né? 70, como Robertão, aí a CBF unificou em 2010, né? Como Campeonato Brasileiro, né? Aí 70, 1984, né? Em cima do Vasco. Aí 2010, né? No jogo contra o Guarani, né? O Fluminense confirmou o título, né? O Cruzeiro foi o segundo, o Coisa foi o terceiro, né? Aí, em 2012, o Fluminense foi campeão, o Atlético Mineiro foi vice, né? Chegou até a liderar o campeonato, o Atlético Mineiro, né? Liderado pelo Jô, né? O Bernardo, né? Tinha um grande time o Atlético, né? Tanto é que eles ganharam a Libertadores em 2013, né? Aí o Fluminense voltou para a Libertadores, né? 2013, 3 anos seguidos disputando, né? E o Fluminense de novo parou nas quartas de final, né? Depois de eliminar o Emelec do Equador nas oitavas, né? O Fluminense enfrentou o Olímpia, né? Do Paraguai, né? O Olímpia foi 0x0 lá em São Januário, né? No estádio do Vasco. E lá em Assunção, no Paraguai, o Fluminense até saiu na frente, né? Aí tomou a virada, né? Não teve jeito, né? De segurar. No primeiro tempo ainda, né? O Fluminense tomou a virada do Olímpia, né? O Paredes, se eu não me engano, fez o gol, né? O gol do Fluminense eu não lembro quem fez o gol, né? Não sei se foi o Fred naquela época, mas enfim, né? Depois eu revejo esses lances. Aí o Fluminense saiu perdendo pro Olímpia no primeiro tempo ainda, né? 2x1, empate classificava o Fluminense, né? Empate com gols, né? Porque na época tinha, né, o gol fora, né? Aí o Fluminense não conseguiu, né? Pressionar o Olímpia só administrando, né? A vantagem, né? Aí foi frustrante também pra torcida, né? O Fluminense tinha capacidade de chegar na semifinal e provavelmente ia enfrentar o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro acabou ganhando a Libertadores, suada, né? Passou pelo Tijuana do México, depois eliminou o News Old Boys da Argentina nos pênaltis, né? E na final fez com o Olímpia, né? Que eliminou o Fluminense. O Atlético Mineiro, né? Foi campeão nos pênaltis lá contra o Olímpia, né? Um jogo emocionante aquele, marcado para a história do Atlético Mineiro, né? A Libertadores 2013, né? 10 anos, né? Da Libertadores do Atlético, né? Aí depois o Fluminense só voltou a disputar a Libertadores em 2021, né? Com 8 anos ausente, né? O Fluminense no Brasil foi mal pra caramba em 2013, né? O atual campeão brasileiro acabou sendo rebaixado, mas teve esse rolo aí da Portuguesa, né? Do Flamengo, e o Fluminense acabou escapando, né? E o Vasco caiu de novo naquele ano, né? Aí o Flamengo se salvou também e acabou sobrando pra Portuguesa, né? A polêmica do caso Everton, né? Jogador irregular, não sei o que, né? Até hoje é uma polêmica, 10 anos desse rolo quase, né? Aí em 2021 o Fluminense voltou à Libertadores depois de 8 anos, né? Ficou, acho que em quinto, né, no Campeonato Brasileiro, né? Em 2020, né? Se não me engano, né, acho que foi em quinto, né? Também entrou direto na fase de grupo, né? Fez uma campanha muito boa na primeira fase. Estava no grupo do River Plate, né? O Fluminense. E naquela época não tinha o pessoal nos estádios, né? Por causa da pandemia, né? Tudo vazio o Maracanã, né? Aí teve a grande primeira fase, o Fluminense, né? A Fluminense pegou o Cerro Porteño, eliminou, e depois parou de novo nas quartas de final, né? Contra o Barcelona do Equador, que perdeu pro Flamengo na semifinal. Quase ia ter um Fla-Flu, né? Naquela Libertadores 2020, né? Se eu não me engano. Na verdade, 2021, né? 2021, que o Palmeiras e o Flamengo, né, fizeram a final, né? Que o Palmeiras foi tricampeão, né? Da Libertadores, né? 2 vezes seguida, né? O Palmeiras, né? E o Flamengo, né?
eliminou o Barcelona com tranquilidade. Ganhou os dois jogos tranquilíssimo, né? E o Fluminense não soube aproveitar. E o Fred até empatou no finalzinho. Foi 2-2, né? No Maracanã. Tinha gol fora na época. E depois foi 1-1, né? Lá em Guayaquil, né? No Equador, né? E o Fluminense tinha que ganhar lá, né? Não podia empatar, né? Em 0-0, 1-1, né? Se fosse 2-2 ia pros pênaltis, né? Ainda bem que acabou esse negócio de gol fora. Eu não gosto muito de gol fora por causa disso. É tão injusto esse negócio. Aí o Fluminense foi eliminado, infelizmente, nas quartas, né? Aí 2022, o ano passado, né? Voltou a jogar Libertadores, mas não teve que disputar a pré, né? Os playoffs, né? Eliminou o Milionários da Colômbia, né? E depois enfrentou o Olímpia, né? Do Paraguai, né? E de novo o Olímpia, né? No caminho do Fluminense, né? O Fluminense ganhou de 3-1, né? Acho que no Maracanã, se eu não me engano. E perdeu de 2-0 lá, né? Lá no Paraguai, em Assunção, e acabou levando pros pênaltis, né? E o Fluminense perdeu nos pênaltis, né? Até o Felipe Melo errou a cobrança, né? Aí o Fluminense ficou fora até da fase de grupo, né? Foi um absurdo, né? Até na fase de grupo o Fluminense ficou fora. A primeira vez que o Fluminense tinha disputado, né? Pra Libertadores e acabou não tendo sucesso, né? Depois jogou Sul-Americana, né? Com os melhores colocados ali que saíram antes da fase de grupo, né? Aí jogou a Sul-Americana, saiu na primeira fase, né? Só ia o primeiro de cada grupo, né? Daquela Sul-Americana, né? Agora o Fluminense está de volta, né? Em 2023, a Libertadores, terceiro ano seguido, né? Repetindo o feito 2011, 2012, 2013. E agora 2021, 2022, 2023, né? Mas na fase de grupo, né? Direto, sem precisar disputar a pré, né? E tem chance, sim. Desculpa. De disputar Libertadores e quem sabe sonhar com esse título. Apesar de ser difícil, né? O Palmeiras é favorito, o Flamengo, o Atlético Mineiro, né? Internacional, o Corinthians, né? O Atlético Paranaense tem grandes times, né? Nessa edição, né? No Brasil, né? Tem o Boca, tem o River, né? Que sempre são pedreiras, né? Mas eu acho que o Fluminense tem condições de chegar longe assim, né? E aí tem esse negócio, essa síndrome, né, das quartas, né? Das últimas, tirando 2022, né? Das outras três saiu nas quartas, né? E um nas oitavas, né? Eu acho que o Fluminense tem chance de ganhar esse título, né? Brigar, né, por esse título. É difícil pra caramba, né? Porque tem grandes equipes também, né, na Libertadores, né? Mas eu acho assim, vai ser um ano bom, assim, pra torcida tricolor, né? Tem o Germancano, né? Tem o Cannon, né? Que veio do Atlético Mineiro, né? Mas é legal, assim, ver o Fluminense sempre disputando, né? Grandes títulos, né? Eu acho que falta pro Fluminense. O Fluminense precisa ter ganhado o Campeonato Carioca, né? O ano passado, né? Depois de 10 anos, né? Derrotou o Flamengo na final, né? Mas pro Fluminense falta voltar a ganhar um título de grande porte, né? Que nem o Brasileiro, Copa do Brasil, sonhar com a Libertadores, né? Mas o Fluminense vai ter um bom ano, sim.